Irmãos, vamos ler então Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Glória a Deus. Queridos, após uma longa jornada, tanto no Evangelho de Mateus, como no Sermão do Monte, nós chegamos ao fim do conhecido Sermão da Montanha de Jesus. E para concluir esse sermão, Jesus fala em pares de analogias aqui. Primeiro, a porta e o caminho largo, a porta e o caminho estreito. Depois ele fala sobre as árvores boas, os frutos bons, as árvores más, os frutos maus. Os falsos profetas e falsos discípulos de Jesus e os verdadeiros discípulos de Jesus. E por fim, ele fala sobre dois tipos de construção. A primeira coisa que nós podemos entender aqui, irmãos, é que só existem dois caminhos. Não existe uma terceira via, não existe um jeitinho brasileiro de ir para o reino dos céus. Apenas há dois caminhos, o da perdição e o da salvação. E Jesus começa dando o exemplo da porta e do caminho. E Jesus fala que na porta larga, o caminho largo, confortável, o caminho amplo, que dá para levar uma bagagem bem grande, são muitas as pessoas que vão por esse caminho. Mas este caminho leva à perdição. Eu não sei de muitas coisas assim que a gente poderia falar, que são coisas dificílimas da vida, mas uma das coisas mais difíceis no dia a dia, seja na escola, no trabalho ou na família, é a de remar contra a maioria. Se você é minoria, você sabe o quanto é difícil manter a sua postura de cristão no lugar que você está. E você sabe também
que assim como é difícil, é muito provável que nós já tenhamos pecado nesse sentido. E é muito provável que nós já tenhamos sido levados pelo momento e pelo calor do ambiente ou da maioria das pessoas que nos cercam, seja no trabalho, na escola, na nossa família. É muito difícil, irmãos, remar contra a multidão e contra a maioria. A primeira dificuldade do caminho estreito, do caminho que leva ao reino dos céus, é justamente essa, que muitas vezes você vai estar sozinho, que na maioria das vezes, se não todas as vezes, você será minoria, a minoria no lugar em que você está. E é muito ruim, irmãos, ser a minoria, porque no fundo, cada um de nós tem aquele desejo, aquele sentimento de que as pessoas nos reconheçam. Nós temos aquele sentimento humano de que as pessoas nos admirem. Nós temos aquele sentimento humano de sermos aprovados pelas pessoas que nos cercam. De maneira que quando as pessoas nos reprovam, quando as pessoas nos odeiam por sermos cristãos, um sentimento muito ruim brota no nosso coração. Como é ruim quando, de repente, surge uma questão na família e os familiares nos consideram estranhos porque nós somos cristãos. Como é ruim quando surge uma situação no trabalho e às vezes as pessoas nem te convidam para alguma coisa, porque você é crente, você não vai mesmo. Como é ruim na escola ou na faculdade ser excluído das rodas de conversa, e muitas vezes são rodas ruins de conversa, mas como é ruim as pessoas não quererem conversar com você pelo simples fato de você falar de Jesus para elas. O nosso primeiro desafio, entrando pela porta estreita e pelo caminho estreito, é o desafio de remar contra a maré. É o desafio de muitas vezes ser esquecido, de ser contrariado, de ser odiado e de ser perseguido. O Sermão do Monte é aqui a conclusão de Jesus, por isso só faz sentido quando nós nos lembramos das palavras de Jesus lá no capítulo 5, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os perseguirem, os caluniarem, os injuriarem, falarem todo tipo de mentira contra vocês, porque foi assim com os profetas. E na hora que essas coisas acontecem, é muito difícil também o nosso coração ser levado às palavras de Jesus. Geralmente nós somos levados a fazer o que a maioria quer. A nossa carne é inclinada a fazer aquilo que a maioria propõe para nós. Esse, portanto, é o nosso primeiro desafio. De muitas vezes estar sozinho, defendendo a verdade, caminhando na verdade. Tem um exemplo muito interessante na história, irmãos, que é o exemplo de Atanásio. Atanásio, um dos pais da igreja, lá da igreja primitiva, quando os nossos primeiros irmãos estavam discutindo se Jesus era Deus ou não, Atanásio era o único, naquele momento, que defendia isso. Ele era o único que defendia que Jesus é Deus, Jesus é divino, Jesus é o próprio Deus, Ele é o Filho em pessoa, mas é o Deus, Ele é Deus, Ele estava com Deus, Ele é Deus. E então o povo chega para Atanásio e fala assim: Atanásio, você está ficando maluco, cara, é só você que está defendendo isso, é só você que está falando isso, é só você que está vivendo essa verdade, é o mundo contra você. Então Atanásio responde: então que seja assim, o mundo contra Atanásio. Será que a gente está disposto, naqueles dias difíceis, a olhar e dizer: bom, que assim seja então. É a firma contra mim, é a família contra mim, são os amigos contra mim, que assim seja. Que assim seja. Será que nós estamos dispostos a perder reputação, perder elogios, perder amizades, perder muitas vezes até uma promoção, talvez? Nós sabemos, irmãos, que cristãos são perseguidos. Agora, um parênteses aqui, tá?
como nós já falamos outras vezes. Como Pedro disse, se alguém sofrer, sofra como cristão. Não estou falando aqui daquela perseguição, no caso de um mau funcionário, e aí o chefe vai lá e quer demitir o mau funcionário, e o mau funcionário fala que está sendo perseguido. Não é isso. Nós estamos falando de perseguição genuína. O primeiro desafio, portanto, é remar contra a multidão. O segundo desafio é justamente do conforto, irmãos. De verdade, a gente está muito acostumado com conforto. A gente muitas vezes se move e busca aquilo que é mais confortável para nós. Por exemplo, se a gente está cansado, a gente quer deitar. Os dias que eu não estava muito legal ali, ainda recuperando, não estava confortável tocar e cantar de pé, tocava e cantava sentado. E tem níveis de conforto que até mesmo são um pouquinho intoleráveis, mas viver com Cristo, caminhar pelo caminho estreito, pela porta estreita, não é nada confortável, irmãos. Não é nada confortável, é muito mais confortável ficar em casa. É muito mais confortável não pregar o Evangelho. É muito mais confortável chegar do serviço, ao invés de meditar na palavra de Deus, abrir o celular, dar uma olhadinha no Instagram, e tudo isso é muito mais confortável. É muito mais confortável, muito mais agradável o prazer do pecado do que os sofrimentos que nós passamos nessa vida por causa de sermos cristãos. E, irmãos, nós estamos em meio a um mundo, uma cultura que vive em prol de si mesmo, que vive em prol do prazer. Frases como, se te faz bem, faça, se te faz bem, vá, você tem que ir onde você se sente bem, eu me senti bem lá, e a gente vai, e a gente se move, pensando muitas vezes no conforto, num caminho mais espaçoso, num caminho mais largo, mas Jesus nos alerta, que esse caminho nos leva à perdição. O nosso segundo desafio, que é proposto a nós pelo próprio Cristo, nós estamos dispostos a abrir mão do conforto para viver uma vida de renúncia, que é sim mais difícil, que é sim uma vida de mortificação constante da carne, e por isso é desconfortável porque nós estamos morrendo. É desconfortável porque nós estamos abrindo mão de sonhos muitas vezes. É desconfortável porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. Nós estamos dispostos. Jesus já durante todo o sermão ele diz que vale a pena. Ele fala dos tesouros do céu. Como nós já vimos ali nos capítulos anteriores, ele fala de tesouros que não se perdem, de prêmios, de bênçãos, de recompensas que não passam. Muito melhores do que as coisas que nós podemos conquistar nessa terra, mas será que no fundo, a gente está disposto? Porque algumas coisas podem soar muito óbvias, mas será que no nosso dia a dia tudo isso é tão óbvio assim? Será que no nosso dia a dia essas verdades estão tão escancaradas, no nosso jeito de viver? Eu acredito que se Jesus falou, se Jesus bateu nessa tecla, é porque é importante, é porque é preciso ser lembrado, é porque nós precisamos aprender. Nosso segundo desafio é sobre o conforto. E o terceiro desafio é de carregar muita tralha com a gente. Irmãos, vida com Deus é vida de renúncia, como eu já falei aqui. É uma vida radical. Não tem como ouvir o Sermão do Monte, ler o Sermão do Monte, e falar assim, eu vou tentar dar uma melhorada na minha vida cristã. Esse aqui faz sentido, eu sou bom em tudo, menos nisso. Eu vou tentar dar um upgrade na minha vida com Deus. Esse sermão pregado por Jesus é um sermão radical para discípulos radicais. No caminho estreito não cabe muitas coisas que a gente normalmente gostaria de levar numa viagem. No caminho estreito não cabe muitas opiniões que nós temos que não caberiam numa viagem. No caminho estreito não cabem muitos ídolos que nós temos que não caberiam numa viagem. No caminho estreito não cabem muitos sentimentos, não cabem às vezes alguns sonhos, não cabem práticas pecaminosas. O caminho estreito é apertado. Então, para entrar por ele, a gente precisa se despir.
Eu gosto muito da imagem de Deus vestindo Adão e Eva no jardim. Porque por mais que não esteja explícito no texto, lá é óbvio que para que Deus vestisse eles precisaram primeiro tirar as folhas de figueira, tirar o aventalzinho que eles fizeram lá, tentando resolver o seu problema e não resolveu. Para entrar por esse caminho, irmãos, a gente precisa tirar as bugigangas, tirar as tralhas, se desfazer de muitas malas que a gente está tentando carregar, ao mesmo tempo que a gente está tentando caminhar com Cristo. É muito apertado esse caminho, e por si só o caminho em si nos lembra de que nós não podemos carregar algumas coisas. O próprio caminho, no aperto, a gente percebe, nossa, não dá para caminhar com Cristo carregando isso aqui, não dá para caminhar com Cristo e ter uma vida genuína com Ele, com esse sentimento, com esse pensamento, com essa atitude, com esse relacionamento. E seja o que for que exija de nós renúncia, o caminho é apertado. Não tem outro jeito, irmãos. Ou é o caminho largo, ou é o caminho estreito. Ou a gente vai na onda das multidões, no conselho das multidões, daquilo que está mais em alta, daquilo que está mais na moda, daquilo que é mais bem aceito, ou a gente vai remar contra a maré. Não tem meio termo. Não tem uma terceira via, um terceiro caminho, não tem equilíbrio aqui. Nesse ponto, o equilíbrio não existe. O equilíbrio é umas características mais importantes na nossa vida, mas aqui não existe. Aqui Jesus está sendo radical. Por isso os pares, ou é isso, ou é aquilo. Ou é isso, ou é aquilo. E são poucos os que o encontram. São poucos. Se nós olharmos para a história, na palavra de Deus, poucas pessoas, duas, imagino eu, não sei se as famílias de Josué e Caleb também entraram, imagino que sim. Mas de milhões de pessoas, duas casas entrando na terra prometida. De milhões, milhares, apenas duas. Na arca de Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Total de 8 pessoas. O mundo foi varrido num dilúvio por causa da maldade humana. E apenas 8 pessoas se salvaram. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Jesus que nós muitas vezes imaginamos como Jesus muito fofinho no Novo Testamento, como uma graça muito barateada no Novo Testamento, mas é o mesmo Jesus que está falando, gente, são poucas as pessoas, não são muitos que encontram não, porque é difícil, não são muitos que estão dispostos a ter tanta renúncia assim, é difícil. Não são muitos que têm a fé de crer que toda recompensa está em Cristo e que vale a pena. Não são todos que creem. É difícil. A maioria tenta levar uma vida dupla, cheia de bagagem, mas esse é o caminho largo, leva à perdição. Não tem como. Em seguida, Jesus, a partir do versículo 15, ele fala, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porque a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. A árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Agora há um perigo aqui para nós, irmãos, que são os falsos profetas, que se disfarçam da brandura e da mansidão das ovelhas, mas que na verdade a sua única função é anestesiar as ovelhas, anestesiar as pessoas para o caminho, para o inferno. A função de um falso mestre é de desorientar o povo. E sabe o que é o pior, irmãos? Quando a gente fala de falsos mestres, a gente já pensa naqueles casos grotescos, né?
naqueles figurões da televisão que pedem uma oferta de 10 mil reais para você. É óbvio. Não é tão óbvio assim, né? Tem muita gente que ainda vai, na sua humildade, na sua simplicidade. Mas pode parecer aqui, para nós, que seja muito óbvio. Mas e quanto àqueles que são muito sutis? E quanto àqueles falsos mestres, que hoje, graças à internet, eles não precisam mais do seu dinheiro. Eles precisam do seu like. Eles precisam que você siga a conta deles no Instagram. E isso por si só já vai gerar muito dinheiro para eles. Eles precisam que você se inscreva no canal do YouTube deles. Eles precisam de Ibope. E Ibope é barato. O que te custa seguir uma página de alguém no Instagram? Não custa nada. O que te custa, às vezes, compartilhar um vídeo de alguém no YouTube? Não custa nada. As coisas são muito sutis, irmãos. Tanto é que o exemplo que Jesus dá aqui, sobre as uvas e sobre os figos, no versículo 16, era um exemplo que um judeu daquela época perceberia direto. Havia um espinheiro ali que ele dava algumas bagas na época de Jesus. E essas bagas, elas se pareciam muito com uvas. Então você olhando de longe, você ia falar assim, opa, tem uva lá. Só a hora que você chegasse perto, ou só a hora que você fosse consumir aquele fruto, você perceberia que não era uva. Não é tão fácil de discernir, não. A mesma coisa, os figos. Havia uma flor lá, de um cardo, que parecia muito com figos. As pessoas olhavam para aquilo lá, opa, tem figo lá. E só a hora que talvez ia experimentar, que chegava perto, que analisava, só então percebia que não era figo. O que Jesus está dizendo é, gente, eles são muito sutis. Eles são muito inteligentes. Tem muita falsa doutrina sendo ensinada por aí, com uma roupinha de ovelha. São os mesmos jargões evangélicos, são os mesmos jargões. Você vai ver muito falso profeta berrando por aí, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Você vai ver muito falso profeta utilizando a própria Bíblia. O próprio diabo citou a Bíblia. Esses falsos profetas, eles justamente conduzem as pessoas pelo caminho largo. Olha quanta gente, irmãos, está lotado na internet, de gente que vai pregar o que você quer ouvir, de gente que não vai te confrontar para andar no caminho estreito, de gente que não vai te confrontar para constantemente clamar a Deus para sondar o seu coração, porque constantemente nós pecamos contra Deus. Esses falsos mestres, eles prometem bênção. Agora eu vou prometer uma bênção sobre a sua casa. Vou fazer uma oração poderosa sobre a sua família. E é só isso. É uma vida em que Deus te dá tudo e você não precisa dar nada para Deus. É uma vida em que você busca tudo que Deus pode te dar, mas você não está nem aí para aquilo que você pode oferecer a Deus. É muito confortável. É muito confortável. E ainda mais hoje, que os coaches, com todas as suas técnicas, têm utilizado isso junto com a Bíblia e têm feito uma confusão, falando só apenas aquilo que a gente quer ouvir, conduzindo muitos para o caminho largo. Por que será que muitos são tão populares? Por que será que muitos têm até programas na Netflix? Não estou falando de The Chosen, tá, irmãos? Eu gosto de The Chosen. The Chosen tem na Netflix, não estou falando de The Chosen, não. Assista, tá? Se você não conhece, assista. Mas por que será que muitos são tão bem aceitos? Você vai chegar numa roda de trabalho, ou na sua família, e eles vão falar assim, nossa, eu ouvi aquele pregador, é tão legal. E a pessoa é ímpia. E a pessoa vive uma vida de pecado. E ela ouviu, às vezes, 5, 6, 7 pregações desse suposto pastor, suposto pregador, suposto bispo, suposto apóstolo. E essa pessoa continua do mesmo jeito. E essa pessoa não entendeu que precisa de arrependimento, ela simplesmente está sendo anestesiada, indo direto para o inferno. Porque falsos profetas são mais sutis do que nós gostaríamos de admitir. Existe um homem chamado Ravi Zacarias. Ele tem livro publicado, irmãos, pelas melhores editoras do Brasil. As editoras mais
responsáveis, teologicamente falando. E ele era um cara muito inteligente. Ele era um cara que defendia, sim, a fé de uma maneira maravilhosa. Não tinha quem poderia debater com ele. Ele era um apologeta, como nós chamamos. Um cara crânio, inteligente, sábio, imponente nas palavras, com livros escritos. Quando ele morre, uma série de problemas de imoralidade sexual são descobertos. Um caso de um possível, se eu não me engano, estupro, abuso teve. Ele colecionava fotos de várias mulheres. E tudo isso veio à tona depois que ele morreu. De novo, era um cara muito respeitado, teologicamente falando. Na época, antes dele falecer, o livro dele era um dos da minha lista de livros para comprar. Isso aconteceu. Nós também temos o caso de Judas. Sabe, irmãos, para nós é muito claro, Judas ia trair Jesus, é óbvio. Mas por que será que na noite em que Jesus foi traído, eles ficavam perguntando, mestre, mas sou eu? Quem será que é? Ninguém sabia. Só foi se manifestar muito tempo depois, então não se engane, irmãos. Falsos mestres nem sempre são facilmente distinguidos. E nós precisamos tomar muito cuidado. São aqueles que nos afastam do caminho estreito. São aqueles que não vivem pela lógica e pelo padrão do reino de Deus, apresentado aqui por Jesus. São aqueles que vivem uma vida dupla. São aqueles que te afastam de Cristo. São aqueles que te fazem se sentir confortável com você mesmo. Hoje você vê pregadores que falam coisas do tipo, se alguém fala mal de você, mostra um copo Stanley para ele. E aí a pregadora vai fazer todo um malabarismo, um negócio meio louco. Ah, se eles falam mal de você, eles não conhecem o seu Deus, e não sei o que lá, e você é a vítima, e coitadinho de você, e você é maravilhoso, você é lindo, você é mais raro que o ouro. E tem um pregador chamado Spurgeon. Ele fala o seguinte, pelo menos a frase é atribuída a ele. Quando falarem mal de você, fique tranquilo. Fique muito tranquilo. Eles não sabem que você é pior. Quando falam mal da gente, eles não sabem que a gente é muito pior do que estão falando, irmãos. Nós somos maus. Mas os falsos mestres gostam de amaciar o nosso ego. Isso é muito perigoso. Queridos, seguindo, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esses falsos mestres, falsos discípulos terão aquilo que lhes é devido. Isso que Jesus diz aqui, eu nunca conheci vocês. Fala duas coisas para nós. A primeira delas, que quando um rabino, um mestre judeu, ele queria banir o seu discípulo, ele falava, eu nunca conheci você. E aquele discípulo estava então banido. Não era um discípulo, era um desconhecido. É a mesma linguagem que Jesus usa aqui. É como se Jesus falasse para esses falsos mestres e falsos discípulos, você não é meu discípulo, você não é meu, você não faz parte daqueles que pertencem a mim. E quão dura coisa deve ser ouvir essas palavras do próprio Jesus. Você não é meu. E depois, eu nunca te conheci. Conhecimento também fala sobre relacionamento, irmãos. É muito duro ouvir isso de Jesus. Eu não conheço você. Eu não tinha relacionamento com você. A sua vida era apenas de uma aparente religiosidade. Você fazia várias coisas, você cantava, você pregava,
Você era um religioso bonitinho, nota 10, mas eu não te conheço. Eu não conheço você. Queridos, eu acho que isso é a pior coisa que pode passar pela minha cabeça, ouvir isso de Jesus. De verdade, não tem nada pior, irmãos, do que ouvir isso do próprio Mestre. E aqui é muito interessante porque muitas pessoas acham que porque fazem, são salvas automaticamente. A banda na Oz, o ministério na Oz, não é salvo porque toca. Eu não sou salvo porque eu prego, sabe? Nós não somos salvos pelos nossos títulos, pelas coisas que nós fazemos, mas muitas vezes a gente está tão enganjado com tudo isso que a gente esquece disso. E outra coisa, nós não somos salvos por apenas falar que Jesus é Senhor. Qualquer, como se diz, né, papagaio fala. É interessante um episódio de Atos 19, que tem algumas pessoas ali que estão tentando expulsar demônios no nome de Jesus, e eles tomam uma surra do demônio. Tomam uma surra do demônio. Porque começaram a tratar o nome de Jesus como um amuleto. E quantos falsos mestres e falsos discípulos fazem isso? Sabe aquela história de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para Deus proteger a sua casa? Para Deus proteger o seu casamento? Mas na hora de, mais à frente nós vamos falar sobre isso, na hora de construir a vida sobre a palavra de Deus, sobre a rocha, na hora de viver os princípios do reino de Deus, que justamente, e nem sempre, é garantia de que o seu casamento vai ser perfeito, mas é garantia de que você vai estar em obediência diante de Deus. Nós queremos coisas fáceis, nós queremos amuletos, nós queremos fórmulas mágicas. É fato, irmãos, que ser discípulo de Jesus não garante que a nossa vida vai ser perfeita. Se não me falha a memória, John Wesley, o qual nós respeitamos demais, teve o seu casamento acabado. E foi um homem de Deus, tremendo. Então viver com Deus não te garante coisas perfeitas. Não é que você vai obedecer a Deus e tudo vai dar certo na sua vida. É só a gente olhar para Jó. Não, porque vida com Deus não é um amuleto, não é uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo. Vida com Deus é relacionamento. É por isso que a frase mais dura de Jesus aqui: eu nunca conheci vocês. Porque não importa as nossas frases, os nossos amuletos, as nossas mandingas gospels. Porque vida com Deus, vida no caminho estreito, é vida de relacionamento com o Senhor e obediência. Não é uma vida que a gente busca sempre trocas. Eu te obedeço e o Senhor me dá isso. Eu faço e o Senhor me dá isso. Não, irmãos. Na verdade, a nossa obediência já é uma resposta ao que Ele já fez por nós. E não o contrário. Vida com Deus não é coisas mágicas, coisas prontas, estalar de dedos. Os falsos mestres prometem isso. Prometem uma vida blindada. E você vê até pela forma como eles se vestem, não é? Trazendo aquela aparência de vida perfeita. Não é assim não, irmãos. Não é assim. A gente não obedece a Deus para ter uma garantia de sucesso em tudo na vida. A gente não obedece a Deus para ser rico. A gente não obedece a Deus por causa disso. A gente entrega a nossa vida a Deus porque Ele nos salvou e nos livrou da perdição. Porque Ele entregou o seu único filho. Porque Cristo sangrou por nós no madeiro. Porque o nosso pecado é terrível, é odioso. Não deve ser feito e cometido por hipótese nenhuma. Vida com Deus não é magia. Vida com Deus não é amuleto. Obediência não é amuleto. Nome de Jesus não é amuleto. Se nós acreditamos nisso, nós receberemos as duras palavras de Jesus. Eu não conheço vocês. Vocês não estavam comigo por causa de mim, mas pelo que eu dava. Vocês fizeram muitas coisas.
Vocês usaram o meu nome, porque no meu nome existe poder de fato. Mas eu não conheço vocês. Eu não sei quem você é. Você não é dos meus. Você não é o meu discípulo. Isso é duro. E Jesus segue. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, nós sempre olhamos para esse texto como uma receitinha de tudo dar certo na sua vida. É claro que se a gente está em obediência a Deus, quando as provações vêm, a gente sabe por onde sair. A gente tem instrução e sabedoria na palavra de Deus. A gente sabe como lidar e conduzir um bom relacionamento no casamento. A gente sabe pela palavra de Deus como criar bem os filhos. A gente sabe pela palavra de Deus como ser um bom trabalhador. A gente sabe pela palavra de Deus como pedir perdão quando a gente falha. Mas veja bem, todas as consequências que Jesus está colocando aqui. A consequência de ir pelo caminho largo, perdição, perdição eterna. A consequência de ser uma árvore que dá frutos ruins, é cortada e lançada ao fogo, uma referência ao inferno. Aqueles que usam da fé como um amuleto mágico, não entram no reino de Deus, ou seja, entram no lago de fogo. Jesus está constantemente mostrando que existem esses dois caminhos, essas duas naturezas, esses dois tipos de pessoa, e aquela pessoa que não faz, não obedece, não constrói a sua vida nele, é destruída, no sentido eterno, a morte eterna, o inferno. Então aqui, entendendo que o Evangelho de Mateus foi escrito para um público de cultura judaica, a tempestade para eles é sinal de juízo de Deus. Então o que Jesus está nos dando alerta aqui, não é só uma receitinha de bolo bonitinha não, que você faz tudo o que ele diz para você fazer, e a sua vida dá certinho. E aí quando o seu casamento der uma chacoalhada, aí vai ficar tudo bem. De novo, nós não temos essa garantia. Jó não teve essa garantia. E Jó foi fiel a Deus. O que Jesus está dizendo é, quem não constrói a sua vida nessas palavras, será julgado por Deus, reprovado por Deus, não será conhecido por mim e será destruído. Quando o juízo vier, quando a tempestade da ira de Deus vier e pairar sobre essas pessoas, não haverá esconderijo. Quando a tempestade da ira de Deus, quando o vento forte da ira de Deus, quando a chuva forte da ira de Deus bater contra essa vida que foi construída sobre nada, sobre coisas fúteis, não haverá outra solução. Não tem volta. O inferno é terrível também porque não tem volta. Não tem como ir, passar um tempinho, sofrer um pouquinho e voltar. É por isso que Jesus está sendo tão enfático aqui. É por isso que Jesus fala da condenação eterna tantas vezes aqui. É por isso que se nós estudarmos, Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque é uma realidade terrível, irreversível, irremediável. Quando a tempestade chegar, e a vida não tiver sido construída sobre o alicerce da palavra de Deus, quando o grande e terrível dia do Senhor chegar, e a nossa vida não estiver alicerçada na sua palavra, se isso acontecer, a casa vai destruir, vai ser destruída. A casa cai. É muito engraçado, irmãos, eu já falei muito isso, muitas vezes na minha vida, mas é muito engraçado quando a gente diz assim, e aí, irmão, está tudo bem? No trabalho está tudo bem, família está tudo bem,
Mas a vida com Deus não está muito bem não, preciso voltar. Está tudo bem, mas a minha vida com Deus não está legal. O meu alicerce não está legal. A base que eu estou construindo na minha vida não está legal. Mas as outras áreas está tudo certo. Tem como não, irmão? Se o alicerce não está legal, não existe. Não é fundamentado na rocha. Se a vida espiritual não estiver alicerçada na rocha, todos os outros aspectos da sua vida não estão também fundamentados na rocha. Portanto, vão ser destruídos. Não importa se está tudo bem no trabalho, não importa se está tudo bem na família, não importa se está tudo bem com seus sonhos e com seus projetos, se não estiver bem com Deus, nada mais está bem. Porque é a base de todas as outras coisas, porque é a base da nossa vida. Como que a gente pode ser tão louco de esquecer de meditar na palavra de Deus, de esquecer de orar, não como uma prescrição, mas de abrir o coração e rasgar o coração diante de Deus? Como que a gente pode ser louco de pensar que a vida cristã é normal sem isso? Como que a gente pode ser maluco de pensar que se Ele não nos conhecer, está tudo bem? Como que a gente pode imaginar uma vida sem um relacionamento profundo, verdadeiro, genuíno, de humildade com Deus, e o resto está tudo bem? Não tem como, irmãos. Talvez ilusória e provisoriamente pareça que está tudo bem, mas não está. E no final, versículos 28 a 29, Jesus termina de proferir todas essas palavras, desde o capítulo 5. E quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas que ensinavam a palavra, mais ou menos, eles ensinavam a tradição. Eles ensinavam o que era o costume. Eles ensinavam uma cultura de culto, talvez. E quantas vezes a gente fica preso a essas coisas? Mas o que Jesus faz é ensinar a palavra. O que Jesus faz, e é óbvio que Ele é Deus, mas é ao ensinar a palavra de Deus, deixar que Deus fale. Essa é a diferença entre Jesus e os escribas. Não todos, mas a maioria. Essa é a diferença entre Jesus e os falsos profetas. Ele diz a verdade. Ele não diz o que os outros querem ouvir. Ele não diz o que ele próprio quer dizer. Mas ele diz as palavras de Deus. Por isso a autoridade. Por isso o maravilhamento das pessoas. Porque Jesus pregava a verdade. Pregava a palavra de Deus na autoridade do próprio Deus. Coisa que um falso profeta, um falso mestre jamais vai fazer. Esses falsos mestres que vivem dando desculpinhas que nunca estão errados, que se esquecem que na cultura do reino de Deus, bem-aventurado é o pobre em espírito, bem-aventurados são os humildes de coração. A lógica do reino é completamente oposta. Não é a lógica do mundo. E queridos, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio a palavra, e todas as vezes que eu leio o Sermão do Monte, eu fico envergonhado, eu fico com medo às vezes, eu fico constrangido. Se essas palavras de Jesus não geram desespero em nós, tem alguma coisa errada com a gente. Por outro lado, ao longo de pelo menos 4 momentos aqui no Evangelho de Mateus, Jesus deixa bem claro quem Ele é e como que a gente pode viver nesse padrão do reino de Deus. Jesus não fala essas coisas para que você chegue na sua casa e tente resolver tudo pela sua força. Você vai cair, você vai falhar.
Jesus não nos instrui para que a gente chegue e fale assim, não, então eu preciso criar vergonha na cara e fazer. Não. Você pode tentar, mas você vai cair. Existem chaves aqui no Evangelho de Mateus que nos mostram qual é o objetivo de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 25, é dado o nome de Jesus, que na raiz do nome significa Deus salva. Jesus significa Deus salva, não é a gente se salvando, é Deus salvando a gente. Em Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11, Jesus é tentado e ele resiste à tentação, no nosso lugar. Nós falhamos, Adão e Eva falharam, a humanidade falhou e tem falhado, mas Jesus não falhou. Ele foi perfeito, ele obedeceu ao Pai, ele resistiu à tentação, e nós vamos ver ao longo do Evangelho de Mateus, que ele segue obediente até a morte, e morte de cruz. No capítulo 5, no versículo 3, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados são aqueles que não têm condição espiritual de se salvar, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus capítulo 7, dos versos 7 a 11, ele diz, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Irmãos, Jesus está nos ensinando, assim como ele ensinou para os discípulos, assim como o Evangelho de Mateus nos ensina, que é impossível seguir esses padrões pela força. É impossível obedecer a palavra de Deus na sua força, na sua vontade, no seu querer. Mas o tempo todo o Senhor está nos lembrando que é Ele que nos salva, que é Ele que foi perfeito no nosso lugar, que é Ele que nos substitui, e é Ele que paga o peso dos nossos pecados, porque nós falhamos. Esse texto aqui faz um raio-x de nós, e mostra cada pontinho podre em nós, mas também mostra que em Jesus, que na graça, que no poder do Espírito Santo, que buscando nele, não em nós, nós encontramos redenção para as nossas vidas, para as nossas almas, nós encontramos poder de santificação, é nele, não em nós. A resposta nunca esteve em nós, sempre esteve em Cristo Jesus. É Ele que nos salva, é Ele que é perfeito, e é por meio dEle que todos os nossos pecados contra a palavra de Deus são perdoados, e é por causa dEle que o Consolador foi enviado para habitar em nós, e todos os dias nos conduzir a essa jornada de santificação. Agora, sem desespero, não há busca. Sem reconhecimento, sem dor diante do nosso pecado, da nossa negligência, não há busca. Se nós acharmos que está tudo bem, alguém que não está doente não precisa de médico. Não é verdade? Aquela pessoa que se acha saudável jamais vai no médico. E às vezes mesmo a gente estando ruim, a gente não quer ir. Mas o Senhor chega com esse diagnóstico para nós. Nós precisamos estar atentos ao caminho no qual nós estamos trilhando. O caminho largo ou o caminho estreito. Somos árvore boa, que produz bons frutos, ou somos árvore má, que produz frutos ruins? Somos aqueles que usam o nome de Jesus para alcançar o que a gente quer, ou somos aqueles que amamos o nome de Jesus e queremos o que Deus quer? Somos aqueles que têm procurado todos os dias no poder do Espírito Santo construir uma vida de relacionamento e de obediência a Deus, ou somos aqueles que estão procurando sucesso e construindo tantas coisas, menos o alicerce, que é o mais importante, que é a base de tudo? Quem somos nós nessa história? Quem somos nós nesse sermão? Que o Senhor nos dê graça e que nos conduza a desfrutar da maneira correta da graça dEle
em nome de Jesus.